Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Lembramos nesse momento da necessidade de que os telefones celulares sejam mantidos desligados ou no modo silencioso durante toda a realização das palestras. Em continuidade aos trabalhos do currículo permanente, módulo 2, Direito Administrativo, anunciamos o painel Procedimento Administrativo, Revisão e Controle Judicial dos Atos Administrativos. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, que presidirá os trabalhos. E os excelentíssimos senhores Eberhard Schmidt Assmann, e Cérvulo Correia, painelistas. E o excelentíssimo senhor Ingo Wolfgang Satiel, debatedor. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal, Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Boa tarde a todos os presentes. Saúdo os integrantes desta mesa e teremos agora o painel sobre procedimento administrativo, revisão, controle judicial dos atos administrativos. Este será um formato um pouco diferente. Temos aqui a presença dos professores Eberhard Schmidt Assmann e Cérvulo Correia. Teremos também a presença do ministro Gilmar Mendes, que está a caminho, do professor Ingo Wolfgang Salet. E, neste painel, haverá exposição sobre o procedimento administrativo, obviamente, sob a ótica do direito administrativo alemão e também português, com a exposição dos dois professores estrangeiros, e teremos, na sequência, um pequeno intervalo, e depois teremos a participação do ministro Gilmar e do professor Ingo, que farão considerações com possibilidade de debate também com os presentes. Então, se tiverem algum questionamento a fazer, podem ir tomando nota, e, ao final, salvo se o tempo não permitir, mas a previsão é essa, é que tenhamos a possibilidade de debate com os nossos painelistas. Para a Escola da Magistratura, é uma satisfação muito grande a presença dos professores Schmidt Assmann e Cérvulo Correia, do professor Ingo Wolfgang Salet, que é um colaborador já antigo da escola, sempre presente em nossos eventos. E eu vou passar agora, então, a apresentação do professor Eberhard Schmidt Assmann, que é doutor em Direito pela Universidade de Göttingen, professor catedrático de Direito Público em Göttingen, foi professor catedrático de Direito Público na Universidade de Bochum, não sei como se diz, eu não falo alemão, e na Universidade de Heidelberg também. Foi juiz dos tribunais administrativos dos estados de Nordrhein-Westfalen e Baden-Württemberg, pesquisador, palestrante, autor de inúmeros artigos em periódicos especializados alemães e estrangeiros. É um prazer a presença do professor. Professor, a palavra é sua. Senhor presidente, prezadas colegas, prezados senhores, minhas senhoras, meus senhores, estou muito contente em poder dirigir-me a vossas senhorias e eu espero que tenhamos uma discussão profícua. Eu vou começar sem delongas. Primeiro, uma introdução. Se compararmos culturas jus-administrativistas, poderíamos dizer que a Alemanha representa uma cultura jus-administrativista de viés legalista. Três
traços distintivos típicos definem o legalismo. Em primeiro lugar, nós temos na Alemanha uma equipe de servidores bem treinados em direito administrativo. Em segundo lugar, nós partimos da capacidade de monitoramento do direito e das leis expedidas pelo Parlamento, o que explica a elevada tipicidade das leis parlamentares. Em terceiro lugar, nós apostamos, nós confiamos em que os tribunais administrativos conseguem resolver os litígios entre o cidadão e o Estado. De acordo com essa definição, os tribunais de contenciosos administrativos têm uma posição específica, dão proteção jurídica ao cidadão individual e têm por finalidade também controlar a administração pública. Isso exige que os tribunais enfrentem sempre novas situações, novas realidades, novas atuações do poder público, desenvolvendo novos instrumentos justprocessualistas. De acordo com a minha firme convicção, os tribunais de contenciosos administrativos não podem fazer isso autonomamente. Aqui eu vejo, muito pelo contrário, uma vocação ou chamamento da ciência do direito administrativo. A ciência do direito administrativo e os tribunais de contenciosos administrativos devem cooperar. E esta ideia deverá perpassar a minha conferência do início até o fim. Eu tratarei de 5 temas. De início, eu gostaria de dizer rapidamente quais são os traços distintivos característicos da administração pública alemã. Isso eu conseguirei fazer em poucas palavras. Depois eu gostaria de falar sobre a constitucionalização, vale dizer, a influência crescente da Constituição e da sua exegese na praxis dos tribunais de contenciosos administrativos. Depois eu vou me ocupar com as questões de legitimidade ativa, legitimidade processual, e vou perguntar quão intensamente os tribunais podem e devem controlar questão de discricionalidade e outros temas afins. Por fim, eu gostaria de falar rapidamente de um tema que, na minha opinião, é muito importante. O tema é o seguinte: como os tribunais de contenciosos administrativos lidam com conflitos baseados em informações, na posse de informações sobre o cidadão e sobre o Estado. Mais tarde eu falarei sobre o que eu quero dizer com isso. Primeiro, sobre os traços distintivos definidores da Justiça de Contenciosos Administrativos da Alemanha. Como a maioria dos países do continente europeu, a Alemanha se atém a um sistema dualista. Nós fazemos uma distinção muito clara entre os tribunais ordinários, que se ocupam de questões cíveis e causas penais, e os tribunais administrativos, de outro lado, que se distinguem entre tribunais previdenciários, tribunais administrativos propriamente ditos e tribunais fazendários. Os tribunais de contenciosos organizativos são parte do terceiro poder do judiciário e constituem, juntamente com os tribunais ordinários de causas cíveis e penais, os dois esteios do judiciário. Não conhecemos formas mistas como em outros países. Os tribunais de contenciosos administrativos estão definidos pela tarefa de decidir litígios, não têm funções consultivas, à semelhança do modelo francês do Conseil d'État da França. Os tribunais de contenciosos administrativos não têm nada a ver com consultoria governamental. São parte do terceiro poder. Já falei sobre a tripartição entre tribunais previdenciários, administrativos propriamente ditos e fazendários. A estrutura do judiciário é triescalonada. Nós temos a primeira instância, onde normalmente começam os processos. Temos uma primeira instância recursal em nível estadual e, eventualmente, uma segunda instância recursal em nível federal. Trata-se de um sistema misto. Os primeiros 2 tribunais são tribunais dos estados. Somente a segunda instância recursal, o Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos, é um tribunal federal. Esse sistema
significa o seguinte: todos os processos iniciam na primeira instância, inclusive a atuação dos órgãos federais também é questionada na primeira instância recursal, a saber, estadual. Já no segundo plano recursal, no plano do Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos, pode-se decidir também sobre processos que têm como objeto a atuação de órgãos administrativos estaduais, não apenas federais. Eis a mescla que nós temos no nosso sistema federativo. Duas palavras sobre os institutos processualistas. Normalmente, os tribunais administrativos têm um código de processo administrativo, não usam o código de processo civil. Nós fazemos uma divisão nítida. Alguns institutos do direito processual civil são aplicados pelo direito administrativo, mas normalmente nós temos um direito processual próprio, com enfoques próprios. No processo administrativo, temos a máxima da investigação. Já no Código Processual Civil, vale o primado das partes. Uma outra distinção é muito importante. Nós fazemos uma distinção estrita entre o procedimento administrativista como um procedimento perante os órgãos da administração pública e um procedimento perante os tribunais. São dois processos distintos, nós temos regras distintas. Os processos administrativos, propriamente ditos, têm um código próprio. Já o Código de Contenciosos Administrativos, usado pelos tribunais, é diferente e está normatizado em lei. Eis os tópicos que eu queria deixar claros, porque eles se distinguem da realidade brasileira, devendo ser levados em conta como informação de pano de fundo para que as senhoras e os senhores possam compreender as minhas explanações. Falo agora sobre o segundo tópico, como o direito constitucional incide sobre o direito administrativo, o Código Jus Administrativo. Essa influência, de acordo com a tese esposada pelos juristas alemães, é muito importante, é considerável. Depois das experiências desastrosas que os alemães fizeram com o Estado nazista de 1933 a 1945, um Estado de não-direito, a orientação pronunciadamente legalista foi muito importante para os pais da nossa lei fundamental, da nossa Constituição Federal. Os outorgantes da Constituição de 49 quiseram criar um muro, construir um muro contra a possibilidade de uma recaída de um Estado autoritário. Assim, nós fortalecemos os direitos fundamentais, que são direitos positivos imediatamente vigentes, e devem ser considerados pela administração pública e pelos tribunais. Segundo tópico, posição forte do Tribunal Constitucional. Terceiro ponto, garantia da tutela jurídica, artigo 19, parágrafo 4 da lei fundamental da nossa Constituição, que diz o seguinte: cada vez que o cidadão se sente violado nos seus direitos, o cidadão tem direito de ir à barra dos tribunais e exigir reparação. Bem, este é o ponto de partida, um grau elevado de penetração do direito constitucional no direito administrativo. Uma deixa, uma palavra de ordem, um mote de autoria de um famoso primeiro presidente do Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos, caracterizou bem a situação do direito administrativo na Alemanha dos anos 50. Eu cito essa frase: direito administrativo é direito constitucional concretizado. Eis a tese de Fritz Werner, primeiro presidente do Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos. Essa palavra de ordem, proferida nos anos 50, fez com que justamente os tribunais de contenciosos administrativos
analisassem o direito administrativo da República de Weimar e da Alemanha Imperial antes de 1918 para verificar até que ponto os princípios do direito administrativo antigo ainda estavam em consonância com a nova Constituição de 49. Numa das suas primeiras decisões, sentenças, o Tribunal Constitucional Federal disse que, em casos de dependência social, a administração pública, quando uma lei a obriga a dar um benefício, que a administração pública, então, não apenas só tem o dever de conceder o benefício, mas o cidadão tem o direito, a pretensão de direito de exigir o benefício. O cidadão, portanto, não está entregue à atuação objetiva da administração pública, mas tem pretensões de direito. Isso foi um fator que permitiu abrir a porta à constitucionalização do direito administrativo. Evidentemente, nós sempre nos defrontamos com crítica. Muitos dizem que as disposições constitucionais são assaz abertas, que não se pode, que o legislador é colocado numa posição de defensiva se os juízes derivam tudo da Constituição. Será que os juízes não estão sendo ativos em demasia? Esses pontos críticos não devem ser desconsiderados, devem ser levados a sério. Mas nós precisamos, eis a nossa experiência, reconhecer esse risco, mas que isso não aconteceu. O direito constitucional e o direito infraconstitucional, o direito ordinário, é respeitado. O legislador infraconstitucional continua com liberdade para expedir leis. Não obstante, o direito constitucional perpassa multiplamente o direito infraconstitucional, o direito ordinário. Com vistas à constitucionalização da jurisprudência de contenciosos administrativos, eu devo dizer que nós tivemos um risco não muito grande de uma orientação indefinida da própria Constituição. O artigo 19, parágrafo 4º da Constituição diz, eu cito a Constituição, se alguém é violado pelo poder público nos seus direitos, terá acesso à via judicial. Fim da citação. Isto é suficientemente claro. Então, a Constituição diz, cada vez que ocorre uma violação dos direitos, os tribunais devem conceder a tutela. O legislador também não pode excluir essa possibilidade. Já foi dito que aqui se trata de proteger direitos individuais. Quando se diz que o cidadão tem acesso à via judicial, então isso significa que o poder público deve prestar tutela jurídica efetiva. Mais tarde eu direi o que quer dizer isso. Nos detalhes, é importante dizer que não existem atos de soberania não dependentes dos tribunais. A administração pública pode também ser condenada à omissão, também pode ser condenada a atos positivos. Existem ações de impugnação, ações de benefícios de prestação, ações declaratórias. É necessário, e isso sempre deve ser enfatizado de novo, que os tribunais de contenciosos administrativos também prestem a tutela jurídica com a necessária rapidez, em tempo hábil. Deve haver também a proteção liminar, tutela jurídica liminar. E mesmo quando a administração pública tiver sido condenada pelos tribunais, as sentenças condenatórias devem ser implementadas pela administração pública. O Código de Processo Justo Administrativo contém normas específicas. Diz, por exemplo, se a administração pública não respeita a condenação, ela pode, os tribunais podem impor-lhe uma multa que pode ir até dezenas de milhares de euros. Normalmente, esse risco é muito reduzido. Por quê? Se uma administração pública tiver sido condenada a fazer alguma coisa, ou a deixar de fazer alguma coisa, a omitir-se, então
esfera pública registra isso, ou melhor, para dizer em outros termos, se um prefeito ou se o presidente de um governo regional se recusasse a aceitar a condenação imposta por um tribunal de contenciosos administrativos, isso produziria tamanha intranquilidade política que os titulares do poder público pensariam 2, 3 vezes antes de fazer isso. Então, essas possibilidades executivas existem, mas felizmente elas estão mais no papel. Existem alguns casos. Agora, temos um problema. A tutela jurídica na primeira instância. Normalmente, na primeira instância, nós temos 12, 13 meses de processamento. Na segunda instância, 13, 14. Essas informações dizem respeito à duração média. Claro, existem processos administrativos que desandam. Nesse sentido, a Alemanha se viu na contingência, pressionada por um tribunal europeu, a introduzir um dever específico de indenização quando os tribunais produzirem uma delonga inadmissível no processo. Então, a multa a ser imposta pode ser um meio de pressão. Normalmente, a multa não é imposta, mas nós não queremos excluir liminarmente a possibilidade de um juiz fazer um processo desandar. Até aqui com relação à constitucionalização do direito administrativo. Antes de passar para o próximo tópico, mais uma palavra sobre a constitucionalização. Como a constitucionalização encerra determinados riscos nas mãos do judiciário, carecemos de instâncias de controle. O primeiro controle vem do próprio judiciário, da divisão do judiciário em várias instâncias, mas também da ciência jurídica. Na Alemanha, nós temos uma relação bastante positiva entre o judiciário e a ciência jurídica de matriz universitária. A cooperação costuma funcionar bem e o que funciona, sobretudo, é o controle recíproco e a crítica recíproca. No início, sempre houve casos nos quais os tribunais avançavam demais o sinal e derivavam 1001 coisas que não estão na Constituição, mas a ciência jurídica criticou isso, podemos dizer hoje, que a Alemanha desenvolveu uma espécie de discurso constitucionalizador entre esses dois parceiros, no caso, o judiciário e a ciência do direito administrativo. E esse discurso desempenha uma função de filtro, fazendo com que os processos não desandem. Permitam-me agora falar sobre dois temas clássicos importantes em perspectiva comparada. O primeiro parâmetro diz respeito à legitimidade processual ativa. Quem pode apresentar propor-ação? Aqui eu devo falar de uma peculiaridade, mas isso é compreensível depois do que eu falei sobre a garantia da tutela dos direitos. Artigo 19 diz, se um cidadão for violado nos seus direitos e assim por diante. Então, a constitucionalização tendeu à tutela jurídica individual. Já o Código Justo Administrativo Processual assumiu essa ideia e disse, se a lei não dispor diferentemente, o autor da ação somente terá legitimidade processual ativa se ele tiver sido violado num direito próprio. É possível que grupos de interesses e associações proponham ação, mas elas devem ser habilitadas para tanto pela lei. Não se pode inventar ações coletivas. Então, no plano europeu, nós alemães somos relativamente estreitos, ao passo que em outros pontos, dos quais eu falarei mais tarde, nós talvez tenhamos um controle mais intenso. De momento,
discute-se muito sobre esse tema, inclusive em perspectiva crítica, também pela pressão da União Europeia. A União Europeia não tem competência para regulamentar o Código JUS, o Código Processualista dos seus Estados-membros, mas ela pode dar algumas instruções, e isso ela fez no tocante às queixas coletivas, às ações coletivas em matéria ambiental. A implementação disso na Alemanha foi objeto de muitos litígios e ainda está sendo discutida no nosso país. Podemos pensar sobre isto, e a lei alemã permite isso, a gente poderia pensar na admissibilidade crescente de ações coletivas. Isso acontece hoje no direito ambiental, mas nós devemos também, e eu sempre penso sobre isso, nós também devemos ver os efeitos contrários. O efeito contrário é o seguinte: se as legitimidades processuais ativas forem definidas muito amplamente, então o recurso à justiça, que não é um recurso infinito, eventualmente é usado além das suas potências, e isso pode influir negativamente na condução dos processos. Então, passar com armas e bagagens para aceitar a tese de que hoje fazemos tudo com ações de interessados ou com ações públicas populares. Eu acho que a ciência jurídica alemã, abstraindo de algumas exceções, não aceitaria isso. Agora, o que a ciência jurídica alemã aceita é uma abertura cautelosa na direção das ações apresentadas por partes interessadas. Ou nós estamos hoje tentando definir com um pouco mais amplidão o direito subjetivo, admitindo que, em certos casos, também é possível apresentar, propor uma ação como procuração indireta de outros entes. Mas na Alemanha nós temos o primado da tutela jurídica individual, isso pode ser ampliado, mas somente com a ajuda de argumentações muito complexas. Este é um tema. O outro tema é a questão atinente à intensidade do controle dos tribunais. Isso já foi discutido classicamente sob o rótulo discricionariedade e controle de discricionariedade nos manuais do século XIX. Na Alemanha nós temos, e isso é uma consequência da constitucionalização, uma dogmática jurídica própria que opera com outros conceitos. Eu gostaria de apresentá-la rapidamente. Essa nova dogmática fez com que os controles se tornassem mais rigorosos. E essa dogmática prescreve o seguinte: a primeira tarefa é a seguinte: os tribunais têm um controle pleno, devem efetuar o pleno controle da aplicação do direito. Precisam interpretar com exatidão máxima o tipo, precisam constatar o conjunto de fatos a ser julgados e precisam antecipar a subsunção. Onde não há critérios jurídicos, também não há controle dos tribunais, mas onde há critérios jurídicos, existe um controle dos tribunais. Então, de acordo com essa tese fundamental, os tribunais têm um pleno controle da aplicação do direito. Em vários outros países, costuma-se argumentar dizendo que na aplicação de conceitos jurídicos indeterminados por um órgão, este órgão estaria desempenhando uma prerrogativa de discricionariedade. O direito alemão não aceita isso. O caráter indeterminado do conceito legal não reduz o controle do tribunal. Aqui se afirma, aqui são necessários conhecimentos técnicos, ecológicos, econômicos e outros. E este fato não autoriza que os tribunais retrocedam na sua
sua função de controle. Não, a controle deve ser exercido segundo os padrões normais. Só se o legislador tem em mente, por exemplo, no direito regulamentador de epidemias ou no direito de telecomunicações. Aqui, a administração pública pode tomar a decisão última porque conta com mais peritos, com mais especialistas. E só nesse caso, os tribunais de contenciosos administrativos autorizarão o poder público a criar as normas. Mas a lei deve prever isso expressamente. Isso existe um direito de regulação, mas isso deve aparecer também, ou mais tardar, na interpretação dos conjuntos de fatos e dos tipos legais. A administração pública e não os tribunais têm uma decisão final. Mas quando o legislador e a administração pública admitem a discricionalidade quando dizem que a administração pública pode atuar, então isso é possível, porque aqui o legislador indicou muito claramente, com uma prescrição do tipo pode, que os tribunais não podem exercer um pleno controle, mas na aplicação de conceitos jurídicos indeterminados, tal autorização de ajuizamento não acompanha automaticamente, constitui muito pelo contrário uma exceção. Eu pessoalmente sempre critiquei essa tese. Eu pessoalmente sou de opinião de que ela vai um pouco longe demais. Talvez na discussão, caso haja discussão, possamos discutir sobre isso, mas o Tribunal Federal Constitucional acabou cimentando essa linha nesse sentido, para que as senhoras e os senhores compreendessem bem como funcionam os tribunais de contenciosos administrativos. Eu tinha que falar não tanto sobre a minha opinião pessoal, mas sobre a opinião dominante no universo jurídico. Gostaria de falar conclusivamente sobre esse tema, perguntando o que acontece se o órgão público recebeu uma autorização de agir discricionário. Nesse caso, o controle jurídico dos tribunais está reduzido, mas não inteiramente excluído. Nesse caso, o órgão deve verificar se o procedimento foi cumprido. Isso é muito importante. O procedimento administrativo é importante no controle reduzido. Deve-se verificar se os peritos foram suficientemente consultados. Houve audiências públicas. A questão dos peritos é muito importante aqui. Pergunta-se adicionalmente qual foi o objetivo, o telos da lei. Será que a administração pública compreendeu corretamente esse telos? Será que o telos foi manter a economicidade, a rentabilidade, ou será que o objetivo foi assegurar uma proteção ótima do meio ambiente? Isso os tribunais devem decidir. Depois vem o tema do exame de proporcionalidade com os critérios de que as medidas administrativas da autoridade administrativa pública devem ser adequadas e não devem ser necessárias e não podem e deve haver uma relação ponderada entre meios e fins. Aqui uma observação de natureza crítica. O juiz ativo pode dizer, vamos entrar na decisão do órgão administrativo e vamos fazer que a nossa decisão, a decisão do tribunal, seja a decisão última e vinculante. Isso já aconteceu e isso foi tratado de forma controvertida pela literatura especializada, mas hoje não se trata de um tema relevante, porque o último recurso não pode estar em dessintonia de forma reconhecível. Então, o órgão administrativo público não deve necessariamente ter produzido um erro.
Muito pelo contrário, o erro ou vício somente existe quando se constata que não existe a ponderação entre meios e fins. No cotejo com outros países europeus, no enfoque somos restritos, mas quanto aos resultados do controle somos extremamente intensos. Nos primeiros 40 anos depois da promulgação da Constituição de 49, muitas vezes a administração pública muitas vezes disse nós ficaríamos paralisados se os tribunais controlassem tão intensamente. Ora, as experiências que nós fizemos com esse modelo não referendaram esse temor. Sempre existem esses momentos nos quais a crítica e a administração pública se vê colocada contra a parede pelos tribunais, mas tudo somado, houve uma compensação. Os tribunais, com seus recursos intensos de controle, também criaram confiança e fortaleceram a legitimidade da decisão do órgão administrativo do executivo. Então, os funcionários do executivo aceitam, os prefeitos mais inteligentes aceitam, eles podem perder contra os tribunais de contenciosos administrativos, mas, no fundo, os tribunais de contenciosos administrativos ajudam a autoridade pública para impor a sua visão. Eu digo isso, embora eu, pessoalmente, não concorde com a intensidade do controle pelos tribunais. Isso dito, eu posso constatar que falei dos temas clássicos sobre a legitimidade processual ativa e sobre a intensidade. Agora, à guisa de conclusão, parece que me restam 10 minutos. Meu último tópico diz respeito ao desafio lançado pelos conflitos baseados em informações. As senhoras e os senhores me perguntarão o que significam conflitos baseados em informações. Eu digo o seguinte: quem verifica a evolução do direito administrativo e dos tribunais de contenciosos administrativos vê que, durante muito tempo, os tribunais de contenciosos administrativos produziram decisões que impactam na administração pública, eventualmente com a ajuda de ações de obrigação. Hoje, é evidente que essa decisão ainda tem central importância, mas temos uma segunda grande zona de conflitos entre o cidadão e o Estado, a administração pública, vale dizer, como o Estado lida com informações. Aqui, eu me reporto ao tema da proteção de dados. Pensem apenas no direito policial, no direito previdenciário, no direito social. O mesmo vale para a preservação do sigilo da correspondência e do sigilo comercial. Um outro problema é o acesso da esfera pública à documentação dos órgãos administrativos. E, em terceiro lugar, a esfera pública deveria ser informada sobre as atividades dos órgãos públicos. Pensemos apenas nos gerentes alimentícios. Na internet, você pode encontrar uma advertência com relação a um determinado produto. Isso pode ser destrutivo para o produto. Se o produto é perigoso, então não há problemas. Agora, se a gente só consegue descobrir a efetiva periculosidade ou não periculosidade do produto depois de um exame mais acurado, então isto é pior do que se o ofertante desse produto fosse afetado por uma decisão. A decisão pode ser cassada, mas a veiculação da informação encerra um potencial de riscos próprio. Falar disso é mais tema de um direito administrativo geral e do direito administrativo de informação, mas, não obstante, os tribunais de contenciosos
administrativos se veem vocacionados para discutir essas questões. Alguns tópicos eu gostaria de mencionar. Tradicionalmente, pensa-se, primeiro o órgão administrativo deve tomar uma decisão, depois o cidadão pode reivindicar a tutela de direitos e resistir ao Estado. No caso da atividade informacional, eu muitas vezes não sei o que vem ao meu encontro, porque o órgão público talvez já tenha coletado os meus dados, inclusive secretamente, ou já tenha repassado os meus dados sem que a lei legitimasse isso. Então, a situação precária é a seguinte: nós precisamos de uma tutela jurídica em tempo hábil. Não quero explicitar isso em detalhes, mas, na minha opinião, os critérios devem ser reduzidos e detalhados. O segundo tópico diz respeito à seguinte questão: será que a administração pública pode interferir em dados secretos? Não, não pode. Antes, o juiz deve ser perguntado. O juiz presta a tutela jurídica provisória, mas descobriu-se que os juízes, com frequência, não sempre, eu não quero generalizar, que os juízes, quando se defrontam com isso, se admitem ou não o avanço do Estado sobre a informação, os juízes normalmente se identificam com o Estado e admitem isso. Então, os juízes não filtram tanto como poderia-se esperar, como deveria se esperar. Então, eu acho que é importante que os tribunais possam conceder a tutela jurídica ex post facto em todos aqueles casos nos quais matérias sigilosas não mais devem ser tratadas como tais. Afinal de contas, o sigilo sempre é temporário. Um terceiro tópico sobre o qual eu não vou falar aqui é o chamado processo in camera. Quando a administração pública diz que não pode autorizar a publicação de certos autos porque se trata de uma matéria sigilosa, um segredo de Estado, será que o processo então termina ou será que a gente deve perguntar-se como os tribunais vão lidar com isso? Normalmente, quando há um processo, a administração pública deve abrir a documentação, abrir os autos, e nesse caso, o sigilo é publicado. Então, isso não pode ser a solução correta. Entre mentes, nós temos no processo justo administrativo, diferentemente do processo civil, um procedimento in camera, sobre cujo dimensionamento se briga muito entre os especialistas. Esse procedimento em Câmara diz respeito, há muita discussão entre os tribunais e entre os tribunais de um lado e a ciência jurídica por outro lado. Com isso, eu chego ao ponto de partida das minhas explanações e ao fim da minha conferência. De decisiva importância para o desenvolvimento e o detalhamento do direito administrativo e de decisiva importância para a reputação da ciência universitária do direito público, mas também para a aceitação dos tribunais justos administrativos na esfera pública. De especial importância é que a cooperação entre esses agentes seja boa, que eles se estabilizem, critiquem e que introduzam inovações de cada um do seu lado. E isso, na verdade, é exigido pelo próprio assunto. A ciência jurídica não deve restringir-se a voos especulativos muito elevados. Evidentemente, eles são necessários na teoria jurídica, na história do direito, mas os juristas, os cientistas, entre os juristas, devem ocupar-se concretamente das decisões dos órgãos administrativos e dos tribunais competentes e apontar, entre outras coisas, alternativas. Isto é uma tarefa da ciência jurídica. Já os tribunais devem estar dispostos a absorver as sugestões e reflexões advindas da ciência jurídica. Não digo que devam citá-las sempre, mas devem ocupar-se. Isso é necessário para que a ciência estabilize os tribunais e vice-versa, e para que haja inovação. Até aqui, a minha conferência. Eu gostaria de agradecer pela atenção que me foi dispensada.